Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o 24 e depois o verso 28. Efésios 4, versículo 17. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra. Antes de iniciarmos a mensagem, vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de subirmos à tua casa, de prestarmos esse culto de louvor e honra ao teu santo e bendito nome. Te pedimos, ó Pai, que tu nos ensines, Senhor, através da tua palavra, como devemos viver nesse mundo, Senhor, para que possamos testemunhar fielmente de Ti e levar a Tua palavra àqueles que não conhecem, Senhor. Te pedimos que Tu nos oriente em todos os momentos, Senhor, para que assim o Teu nome seja exaltado. Tudo isso pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O nosso propósito nessa noite é estudar junto com os irmãos a respeito do trabalho que o cristão exerce, do ponto de vista cristão. Ou seja, qual é a nossa visão sobre o trabalho, né? No mundo hoje, a visão é bem distorcida, né? Hoje, muitos dizem que o trabalho é um fardo, né? E começam a ficar tristes quando acaba o final de semana. E outros têm a ideia de um paraíso, de uma ilha deserta, né, cheio de coisas boas, e principalmente não ter nada o que fazer. Outros, em alguns filmes de ficção, você vê o trabalho sendo realizado somente por robôs, e os seres humanos não fazem nada. E
Até em lotéricas, toda semana, vemos filas de pessoas apostando ali para que possam ganhar um dinheiro e aí parar de trabalhar. E outras pessoas trabalham e não vê a hora de aposentar para poder parar de trabalhar. Então essa cultura é uma cultura que o mundo hoje fala, divulga, né? E isso, será que é essa a cultura cristã? É isso que Deus também deixou para nós na sua palavra? Essa é a perspectiva cristã que nós devemos ter sobre o trabalho? Antes vamos entender um pouco por que existe essa visão tão negativa do trabalho. E isso não começou recente, isso vem de muito tempo, né? Na Idade Antiga, os gregos acreditavam que aqueles que tinham predominância, os deuses do Olimpo, eram aqueles que governavam e não faziam nada. A outra classe que era muito importante eram os filósofos, que gastavam o seu tempo pensando nas suas filosofias, e isso era importante. Aqueles que realizavam trabalho braçal, trabalhavam normalmente, esses não tinham importância nenhuma. E na época dos romanos também foi a mesma coisa, né? Também os que faziam trabalhos braçais também não tinham importância. E assim, esse comportamento foi contaminando também a igreja na época. E assim, os pensadores cristãos da Idade Média acreditavam que o serviço importante era o dos monges, que eles ficavam reclusos ali só para cantar hinos, para estudar a Bíblia, e aquilo era importante. Então, os plebeus, aqueles que trabalhavam, não tinham importância. E os nobres queriam que os seus filhos se tornassem monges, porque era um status, né? Era importante, a igreja era rica, né? Então, essa cultura se perpetuou um pouco mais também na Idade Média. E o pior, nessa idade que começou a grande divisão entre o trabalho espiritual e o trabalho secular. Então, aquele que é trabalho secular é um trabalho que não tem importância. Mas aquele que trabalha no monastério, os monges, aqueles que se dedicam a estudar a palavra, então esses eram importantes. Então, essa divisão, a própria igreja contaminou um pouco. Mas tudo isso ainda com uma visão errada que alguns faziam da declaração que por causa da desobediência de Adão, então agora nós temos que ganhar o nosso sustento com fadigas. Então, essa distorção começou a dizer que o trabalho passou a ser um fardo. Era algo que o homem foi penalizado na sua vida, então a sua vida agora ele tem que trabalhar. Então isso é um fardo para todas as pessoas. Mas nós vemos que não é verdade. O trabalho ele foi ordenado antes da queda. Adão, quando foi criado, ele recebeu uma missão que era de cuidar do jardim, cuidar da criação, dar nome aos animais. Existia um trabalho definido para Adão, até o ponto da sua obediência. E a partir desse ponto, o trabalho deixou de ser algo prazeroso, algo satisfatório para o homem, e sim passou algo que trazia fadiga. Então, houve uma mudança, mas a plenitude da bênção do trabalho, ela não foi perdida. A bênção de trabalhar ainda continuava existindo. E continuando, chegando mais próximo da idade moderna, aí a gente tem um outro problema, que foi o problema dos empresários gananciosos, que começaram a explorar as pessoas, a mão de obra, né? Então, pagando muito pouco, com abusos, com lugares de trabalho insalubres, e tudo isso veio cada vez mais arraigando essa questão que o trabalho é um fardo para as pessoas. E tudo isso não é condizente com aquilo que Deus requer
de nós. Mas essa contribuição que o mundo tem dado da visão do trabalho, ela tem continuado até os dias de hoje. E isso tem contaminado, às vezes, a ideia de muitos cristãos, que realmente ouvem na televisão e se absorvem. Às vezes o jornalista no final de semana fala, ainda bem que é sexta-feira, né? E outro, vamos começar mais uma semana, fé, vamos avante. Ou seja, sempre coloca aquela questão que o trabalho é um fardo, né? Então essa perspectiva que o mundo traz não é de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E na história houve um momento importante que parte da igreja entendeu o conceito, que foi justamente na reforma. Os reformadores, eles recuperaram a visão que o trabalho era uma bênção, ao enfatizar que cada um tinha a sua vocação divina. E dessa forma os reformadores estavam levando a sério o ensino bíblico e levando as pessoas que estavam estudando com eles esse propósito. Ou seja, eles mostravam que o trabalho mais simples do agricultor, de um sapateiro ou da dona de casa, todos eles eram importantes e todos eles empenhavam-se em fazer o seu trabalho de forma que deveria agradar a Deus. E Calvino destacou isso também, que era uma vocação divina o trabalho. E que cada um deveria desempenhar o seu trabalho, o seu chamado, da melhor forma possível, usando o seu talento, usando a sua inteligência. E Deus nos fez encontrarmos, vários versículos nos fazem entender isso, e até o versículo do texto que nós lemos, versículo 28, diz que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, primeiro, nosso trabalho ele deve ser executado, né, da melhor maneira possível. E além do que, com o nosso recurso, que vai ser advindo desse trabalho, nós também possamos ajudar aqueles que estão necessitados. Deus nos fez encontrar prazer no trabalho, né? Porque através do trabalho na sociedade é que nós nos sentimos úteis, né? Aqueles que realizam o seu trabalho, que estão na profissão que escolheram e que dedicam a sua vida naquele trabalho, têm prazer com isso, gostam de ajudar, gostam de fazer o seu trabalho. Isso é importante. E mesmo aqueles que às vezes não tiveram a opção de escolher o seu trabalho e trabalham em algum recurso, em algum trabalho que não era aquele desejado, também deve trabalhar da melhor forma possível. Na Bíblia nós temos a história de José. José era uma pessoa que vivia com seu pai, tinha recursos, mas pela sua história os seus irmãos o venderam como escravo. Esse era o primeiro que, se a gente pensar no mundo de hoje, quando chegasse lá no lugar que ele fosse trabalhar, ele ia chutar tudo para o alto, né? E só ia trabalhar quando realmente mandasse ele trabalhar, e se ele não fizesse direito ia apanhar, e era um escravo. Mas a gente conhece a história de José. José era um escravo que se empenhava em fazer da melhor forma o seu trabalho. Aquilo que era delegado a ele fazer, ele fazia e fazia da melhor forma possível. E com isso ele foi ganhando a confiança do seu patrão. E aí nós sabemos até onde foi a história. E aí a mulher do seu patrão, né, armou uma mentira e ele acabou indo para a prisão. Mesmo na prisão, José também não falou, bom, agora estou na prisão mesmo, vou sentar aqui e esperar a minha vida acabar. Mesmo na prisão, nós entendemos que ele também ajudava ali na prisão. E essa era a forma que ele tinha de fazer aquilo que ele podia da melhor maneira possível. E acabou, depois conhecemos a história, saindo e foi trabalhar ao lado de Faraó. Então, mesmo aqueles que estão num trabalho que não é aquele que gostaria de estar, a gente tem que procurar se empenhar no nosso trabalho, trabalhar da melhor forma, trabalhar com inteligência, com prestatividade, porque
vai ser uma forma de nós honrarmos o nome de Deus, fazermos aquilo para a glória de Deus. E não é o patrão que vai nos recompensar, não é o patrão que vai reconhecer, mas Deus vai abrir as portas e vai fazer a sua vontade na nossa vida. E se na nossa vida Deus acredita que aquele é o melhor para nós, então que entendemos que aquele seja o melhor para nós e vivamos dessa maneira. Agora, isso também não pode implicar num comodismo, né? Então, eu já tenho um emprego, já ganho o meu salário, então posso ficar aqui, esperar a minha aposentadoria e está tudo muito bem. Também não é assim. Paulo mesmo, em 1 Coríntios 7, 21, Paulo ali fala para escravos. 1 Coríntios 7, o verso 21. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Ou seja, até o escravo tinha que trabalhar da melhor maneira. E se ele tivesse alguma oportunidade de se tornar livre, não era errado buscar uma promoção, no caso do escravo ser livre, né? Então, da mesma forma, nós temos que trabalhar bem, não é errado buscarmos uma promoção, né, por estarmos trabalhando bem naquilo que gostamos de fazer, mas devemos fazer aquilo com o intuito de, na nossa vida, primeiramente mostrarmos que somos cristãos e honramos a Deus. E essa verdade que os reformadores ensinaram às pessoas na Europa, na época, ela foi uma mudança tão grande que algumas nações da Europa se desenvolveram muito, porque as pessoas começaram a trabalhar buscando realmente desenvolver as coisas, não trabalhar por trabalhar, ou seja, o que eu posso fazer desse trabalho para fazer de uma maneira melhor, que ele fique mais bem executado. E isso foi desenvolvendo, tanto no comércio, como no começo da indústria. E tudo isso por quê? Porque as pessoas sabiam que aquilo que faziam, elas tinham que fazer da melhor forma possível. Eles tinham esse conceito, e principalmente os cristãos que trabalhavam nessa época. Então há um desenvolvimento muito grande de algumas nações na Europa, nações que até hoje são nações muito ricas e que se desenvolveram justamente nessa época da reforma, onde as pessoas foram convencidas ou entenderam que o trabalho não é um fardo, e sim uma bênção de Deus para a vida. Um outro ponto que é interessante, que a bênção do trabalho é aquilo que nos promove algumas bênçãos materiais, né? Que nós possamos ter algum recurso, né? Ter a sua moradia, ter o seu carro, né? Então o trabalho é uma bênção para o cristão, para que ele possa ter uma vida digna de honra ao nome de Deus, né? Da melhor forma possível. Isso não é como hoje prega a prosperidade, que você, dando na igreja, Deus vai te dar em dobro, né? Mas sim trabalhando, se esforçando, fazendo da melhor forma possível, e sempre da melhor maneira possível. Entendendo que o cristão, ele não faz aquilo para agradar ninguém, mas ele faz aquilo porque Deus é o seu Senhor. E isso é o que motiva o cristão nesse trabalho. E nessa condição, apesar de trazer bênçãos materiais, recursos, há um perigo que rodeia o trabalho, que é o perigo da idolatria no trabalho. Ou seja, o trabalho passa a ser algo mais importante na sua vida, e aí você começa a se dedicar ao trabalho, e todo dia eu trabalho, fim de semana eu trabalho, não, eu tenho que trabalhar, porque com isso eu vou ter mais recursos e eu vou ter mais chances de comprar aquilo que eu quero. Então, aí é o primeiro perigo de quando as pessoas começam a colocar muita importância no trabalho. Mas Deus,
já colocou uma regulamentação nos mandamentos, que era o dia do descanso. O dia do descanso é um dia muito importante para que nós possamos nos desligar dos nossos afazeres, né? Esquecer um pouco do trabalho e dedicar aquele dia para o descanso, para estudar, para ir à igreja, para louvar a Deus, para agradecer a Deus pelas bênçãos do trabalho. E nesse ponto, também o povo de Israel, quando eles estavam na sua peregrinação e começaram a se contaminar com outros povos, eles começaram a buscar essa mesma cultura de trabalhar todo dia, que não tinha mais o período de descanso, esqueceram de Deus e começaram a se afastar de Deus. Por quê? Porque era mais importante trabalhar, conseguir bens, ajuntar bens materiais, e isso foi uma cultura que os povos da época já começaram a contaminar o povo de Deus. E nesse instante, então, os profetas denunciaram isso ao povo, mostrando que não era esquecendo do sábado que eles iriam prosperar. Porque quem fazia prosperar a agricultura, que era basicamente o maior trabalho ali da época, era Deus, mandando as chuvas, né, mandando as estações corretas na época certa. Então não adianta nada procurar se esquecer de Deus, porque se Deus não abençoasse, não mandasse a chuva, ia trabalhar em vão, ia perder a lavoura. Então era importante trabalhar, mas mais importante era descansar e reconhecer que Deus era quem cuidava do seu trabalho. Era Deus que fazia com que o seu trabalho prosperasse. Aplicando para nós hoje, da mesma forma, nós temos hoje uma vida moderna. Ninguém hoje está, a não ser os agricultores, né, logicamente, que dependem ainda da chuva, dependem das condições climáticas, mas aqueles que trabalham na cidade hoje não dependem mais disso. Mas por causa disso não dependem mais da bênção de Deus? Com certeza sim, né? E é quando a gente se empenha de fazer o nosso trabalho e busca, né, em Deus que Ele nos abençoe, é que nós vamos poder encontrar soluções no nosso trabalho. Aquilo que tem sido um empecilho, aquilo que nos tem causado alguma dificuldade no trabalho, às vezes a gente vindo à igreja, descansando, né, louvando a Deus, Deus nos dá uma resposta inesperada. E através disso conseguimos resolver os problemas. Enquanto que se continuarmos trabalhando sem descanso, cada vez vamos ficar mais fatigados, cada vez o nosso trabalho vai ficar mais obscurecido, não vamos conseguir entender aquilo, e isso é importante. Então existia também no mandamento do descanso do sábado, esse momento que era para que o povo não se esquecesse que Deus era o provedor deles. Era Deus quem fazia com que a chuva caía, né, que cuidava da terra. E a gente vê isso em vários textos, essa função de segurança que Deus dava para o povo. Vamos ler alguns versos que nos ajudam a entender algum desses pontos. Salmos capítulo 3. No verso 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então vemos que aqui que Deus dava o sustento, né, enquanto o seu servo dormia. Eclesiastes 9,
o verso de número 10. Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, devemos que trabalhar e fazer aquilo com todas as nossas forças, da melhor maneira possível. E isso por quê? Porque é o Senhor que nos dá essa segurança, esse sustento, esse conforto. Um outro verso que eu quero destacar com os irmãos, Marcos 4, versos 26 a 28. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio de espigas. Então essa parábola está mostrando que o homem trabalhava, o homem plantava, mas o crescimento, as bênçãos, o desenvolvimento daquela erva, quem dava era Deus. Então, da mesma forma, nós precisamos na nossa vida ter esse mesmo conceito. Nós vamos trabalhar, nós vamos nos esmerar em fazer bem feito aquilo que está a nossa responsabilidade de ser feito, e da melhor forma possível. O reconhecimento desse trabalho, a bênção que esse trabalho vai gerar, quem vai dar, quem vai nos abençoar é o próprio Deus. Por isso que nós devemos trabalhar sempre para a honra e glória de Deus. Não para agradar ao chefe ou alguém que está conosco, agradar pessoas, porque às vezes a intenção dessas pessoas com algum trabalho é de repente prejudicar algum outro departamento, prejudicar alguma outra pessoa, e você acha que está trabalhando bem para fazer alguma coisa de bom, mas o fim daquilo não é bom. Então, a nossa consciência no nosso trabalho tem que ser: vamos fazer bem feito, principalmente para que seja do agrado de Deus, porque Deus é quem nos conhece, quem nos vigia, quem olha a nossa vida. Não adianta termos uma vida de aparência, porque Deus conhece o nosso coração. E é nesse momento, na nossa vida, no nosso trabalho do dia a dia, que nós demonstramos realmente que somos cristãos. Essas verdades servem para prevenir, contra colocar o nosso coração no trabalho. Saber que Deus é aquele que nos dá sentido à vida. Nós vivemos porque sabemos que um dia, quando essa vida aqui acabar, nós viveremos com Cristo. E o importante na nossa vida é ser cristão. Se alguém perguntar o que você faz, o que você é, o certo era dizer: olha, eu sou cristão. E eu trabalho como engenheiro, como secretária, como professor. A nossa função, a nossa profissão é algo que nós desempenhamos momentaneamente. Mas o que nós somos cristãos. Então, quando alguém pergunta: o que você é? Eu não sou engenheiro, eu sou um cristão. E agora eu estou trabalhando como alguma coisa. Essa tem que ser a nossa visão. Esse que tem que ser o nosso intuito na nossa vida. E com isso precisamos examinar o nosso coração para ver se de repente não estamos falhando nessa convicção e cometendo essa idolatria de colocar o nosso trabalho à frente de outras coisas, procurando buscar desenvolvimento no nosso trabalho para que possamos ter bens materiais, outros objetivos na vida, que não a glória e honra do nosso Senhor. Porque se assim fizermos, nós estaremos servindo as riquezas e não ao Senhor. Agora, um outro ponto que precisamos destacar, que na nossa
vida, nas crises que temos hoje, nem todos têm trabalho o tempo todo. Alguns, por um motivo ou outro, ficam sem trabalho, ficam sem como conseguir o seu recurso. Mas isso não pode ser um motivo de desânimo, né? De falar, não vou conseguir mais recursos para mim, para minha família, e entrar nesse momento de dificuldade e esquecer que, acima de tudo, quem cuida da nossa vida é Deus. Então, precisamos, mesmo quando estamos desempregados, continuar batalhando, procurando o nosso emprego, né, buscando uma recolocação, principalmente naquilo que temos condição de fazer. Mas se aparecer alguma coisa que nós não temos muita afinidade, mas apareceu para que possamos fazer, que nós possamos aceitar esse desafio e começar uma nova jornada e ali aprender também, né? Eu acho que todos, em todos os momentos da vida, sempre a gente está aprendendo. Independendo de você estar muito tempo numa indústria, muito tempo na escola, dando aula há muito tempo, sempre há como melhorar, como aprender, como se desenvolver. E para os irmãos que trabalham e têm essa condição, o verso do texto que nós lemos fala que aquele que trabalha também tenha como ajudar o necessitado. Então também, uma das funções nossa como igreja, também é cuidar daqueles que estão necessitados. Aqueles que estão com alguma dificuldade momentânea nos seus trabalhos, né, por uma perda do serviço. Esse também é um objetivo, é parte da nossa vida cristã. É saber que Deus me deu recurso e nesse momento alguém está passando por uma privação, é a chance que temos de ajudar aqueles que nesse momento têm passado por alguma privação. Dessa forma, a gente consegue viver entendendo que o trabalho é uma bênção de Deus, entendendo que sem trabalho, né, não há como se desenvolver, né, crescer, né, ter os seus bens, né. Trabalho é uma coisa inerente, estava no plano, na criação de Deus. Ele no começo já deu o seu mandato cultural, para que os homens cuidassem do mundo. E nós temos que cuidar desse mundo da melhor maneira possível. Quanto mais influência você tiver positivamente, ajudando no seu trabalho, nas suas tarefas. Existem cristãos que trabalham com pesquisas, existe a chance de se envolver remédios. Quanta coisa o mundo hoje cresce e desenvolve. Por quê? Porque Deus deu inteligência às pessoas. E Deus no seu plano tem promovido o desenvolvimento. E com certeza, se os cristãos, como na época também da reforma, que voltaram-se para isto, e as nações europeias se desenvolveram muito, cada um de nós, tendo essa certeza, buscando trabalhar para a honra e glória de Deus, com certeza nós vamos ser abençoados por Deus, e a nossa vida vai fazer diferença. Essa é uma reflexão que precisamos ter em relação ao trabalho. O trabalho não é um fardo, o trabalho é uma bênção que Deus, no seu plano criador, deixou para cada um de nós. Eu queria, para concluir, deixar alguns pontos. Deus deseja e se agrada que os seus filhos se engajem em trabalhos, em atividades, e que, acima de tudo, isso seja para a glória de Deus. Então, essa é uma consciência que precisamos ter. E precisamos entender também que o trabalho é um instrumento que Deus deixou para nos dar o pão nosso de cada dia, nos dar os recursos que precisamos para viver. Então, o trabalho não é um fardo, não é uma maldição que caiu sobre o homem quando desobedeceu, mas ele é uma bênção. E o cristão não deve viver aprisionado a esse mundo materialista que hoje
é pregado, né? Que você precisa ter, né? Se eu não tenho o último modelo daquele aparelho, não é bom, eu preciso ter o último, né? E às vezes o seu aparelho faz a mesma coisa que o outro aparelho faz, mas você quer ter o último modelo igual aquele outro, né? Esse mundo materialista, ele quer que a gente consuma demais e às vezes nem raciocinamos a real necessidade que temos de ter alguma coisa. Que essa também seja uma reflexão que nós possamos ter na nossa vida, de não sermos materialistas, buscar no nosso trabalho, quando nos desenvolvermos, então agora eu posso comprar, mas realmente aquilo vai ser útil. O que você tem, não dá para você continuar usando, precisa ter um outro. Essa é uma outra reflexão que precisamos ter. E por outro lado também, nós não somos prisioneiros do mercado de trabalho, né? Hoje, cada vez mais a gente sabe de pessoas que deixaram o mercado onde trabalhavam para fazer uma outra coisa, porque teve uma ideia e foi trabalhar com outra coisa e consegue viver a sua vida desenvolvendo esse outro ramo, né? Fazendo aquilo que agrada. Da mesma forma, a gente tem que procurar. Se estamos num emprego que naquele momento não nos agrada tanto, né? Não é errado procurar um novo emprego, se desenvolver, mas que acima de tudo, aonde você está trabalhando, você trabalhe com empenho, com afinco, usando a sua inteligência, para que você desenvolva ali naquele trabalho. E por último, uma aplicação que eu queria deixar para os irmãos refletirem. Como você vê o seu trabalho? Nós estamos acabando o fim de semana, você já está pensando, puxa vida, amanhã eu vou ter que trabalhar. É tão bom o fim de semana. Né? Como você vê o seu trabalho? Você tem sido um funcionário resmungão ou um funcionário alegre? Um funcionário que desempenha aquilo que você tem que desempenhar com alegria, né? Ou você sempre está reclamando? Você procura fazer tudo no seu trabalho com excelência? Procura fazer bem feito? Né? Outro ponto para refletirmos. Ou você já é daqueles que aderiu à lei do mínimo esforço? Não, pediu para mim fazer isso, é isso que eu vou fazer. Acabou de fazer e para e fica esperando qual é a próxima demanda. Né? O cristão, ele tem que ser proativo, ele tem que usar aquilo que Deus lhe deu, a inteligência, para desenvolver o seu trabalho. Né? Se você conseguiu fazer algo muito rápido, então, qual é a próxima tarefa? Essa aqui eu já consegui resolver. Né? Se empenhe nisso. E outra coisa mais importante, se no seu trabalho o seu chefe fosse Jesus, você estaria confortável? Nós temos que entender que quando nós trabalhamos, ou em casa, qualquer coisa, a nossa vida, ela é uma vida em honra e glória a Deus. Deus sabe os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, e é através da nossa vida que nós glorificamos ou não glorificamos a Deus. E se no seu trabalho você tem a consciência que você não tem glorificado a Deus, é a hora de você mudar. É hora de você entender que o trabalho não é uma maldição. Puxa vida, porque Adão foi desobedecer? O trabalho podia ser uma coisa tão boa, mas não é isso. Deus deu o trabalho, era plano dele que o homem trabalhasse, cuidasse do mundo. Então nós temos esse trabalho a executar, nas nossas diferentes funções. Mas que possamos ter esse foco na nossa vida. Que o trabalho é para a honra e glória de Deus. Que a nossa vida cristã não é no fim de semana na igreja. A nossa vida cristã começa quando nós aceitamos a Cristo e vai terminar quando nós morrermos. Nós somos chamados para a glória. Então todos os dias da nossa vida é dia de glorificar a Deus. Você glorifica a Deus no seu trabalho, na sua escola, quando você está com a sua família. Todos os dias são para a honra e glória do nosso Deus. Que essa consciência nós possamos ter. E que assim nós possamos encarar o nosso trabalho não como um fardo, não como um desleixo,
mas saber que Deus deu aquilo para nós, para o nosso sustento. Então vamos trabalhar ali da melhor maneira possível, né? E se aquele momento, o trabalho ali não é bom, busque uma melhoria, uma promoção, mas se empenhe para isso, né? Não adianta você ficar emburrado lá no seu trabalho, eu só sei fazer, pede para mim fazer isso todo dia, é o que eu faço. Realmente assim você não vai conseguir se desenvolver. Você tem que mudar, você é um elemento de transformação no seu trabalho. Tanto no trabalho como para aqueles que te rodeiam. E essa vida diferente é que tem que ser vista. Eu quero dar um exemplo. Eu todo dia, quando eu ia trabalhar na Volks, quando eu subia, no horário que eu subia, tinha uma senhora. Eu nunca perguntei a idade dela, porque talvez ela não gostasse. Mas ela com certeza, ela tinha mais de 60 anos. E ela varria a rua da Volkswagen. Mas ela varria a rua cantando, contente. E toda pessoa que passava por ela, ela cumprimentava. Ela dava bom dia e sorria. E eu, quando passava por ela, às vezes eu falava assim, mas eu estou subindo para trabalhar aqui, meio que cansado já, vou mais um dia de trabalho. Essa mulher todo dia está aqui varrendo, cantando, feliz e dando bom dia para todo mundo, né? Com certeza aquela mulher, quando saísse dali, ela ia ter os seus afazeres na casa dela, ela ia ter que fazer, né, muita coisa, mas ela todo dia ali na rua, varrendo, feliz e cumprimentando todo mundo. Com certeza a felicidade dela não estava no seu trabalho, não estava naquele momento. Porque se fosse aquilo, ela podia já falar, mas todo dia estou aqui varrendo essa rua. Esse tem que ser o nosso foco também. Nosso foco tem que ser glorificar a Deus. Que a nossa vida seja uma vida de alegria, independente das dificuldades que tenhamos. Porque se nós entendemos isso, nós sabemos que a nossa vida aqui nesse mundo é um breve momento. Para quem vai ter uma eternidade depois para viver com Deus. Então, por pior que fosse a nossa vida, se nós fôssemos escravos, né, ainda valeria a pena aceitar a Cristo, porque depois desse breve momento da nossa vida, nós temos uma eternidade toda no céu. Que esse seja o nosso motivador na vida, né? Não ficar emburrado com as nossas dificuldades, com o nosso trabalho, né? Mas que a nossa vida seja um motivo de transformação e alegria para aqueles outros que nos cercam. Por quê? Porque vão ver que somos cristãos e a nossa alegria não está naquele momento no que estamos fazendo, e sim naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos, né? Em nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e não possamos ter a nossa vida consciente que o nosso trabalho é uma bênção dada por Deus, que possamos desempenhá-lo da melhor maneira possível. Amém.